Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Omena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. Nós vamos tratar hoje de um tema interessante que é o controle da administração pública. Esse tema pode ser cobrado na sua prova de múltipla escolha, pode ser cobrado nas provas discursivas, e aí lembrando que os delegados que foram aprovados na primeira fase do concurso de delegado aqui do Rio de Janeiro farão prova discursiva agora no início do mês, e esse tema pode ser cobrado na sua prova. Isso pode cair na prova da Defensoria, da Magistratura, do Ministério Público. Então é um tema bem complexo, que nós vamos abordar aqui os tópicos principais, e eu tenho certeza de que se eles caírem na sua prova discursiva, o que nós temos aqui é o suficiente para garantir a sua aprovação. Beleza, vamos lá. O controle da administração ele pode ser exercido de três formas. Pela via administrativa, pode ser judicial, pode ser pelo legislativo. Vamos então abordar agora cada uma das hipóteses. Beleza, no controle administrativo, é a faculdade e o dever que tem a administração de aferir as condições em que o serviço público é prestado, está diretamente ligado à titularidade desse serviço, ou seja, está ligado aos entes federativos. Quais são os entes federativos? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. E que tenham competência para prestar esse serviço. Beleza. Continuamos ainda no controle administrativo. Ele é exercido através do poder hierárquico. E o poder hierárquico tem como objetivo ordenar a atividade da administração, repartindo e escalonando as funções dos seus agentes. Coordenar as funções para obter a relação harmônica dos serviços que estão a cargo do mesmo órgão. Fiscalizar e controlar as atividades dos servidores no desenvolvimento das suas atribuições, rever e revisar os atos dos seus agentes. Beleza, vamos adiante. Passamos agora para o controle judicial. O controle judicial, do serviço público, ele encontra amparo constitucional no artigo 5º, inciso 35, que fala: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Beleza, vamos adiante, não para aí. Ainda como fonte primária, a Constituição Federal, temos lá os remédios constitucionais, que são o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular, os 5 remédios constitucionais. Vamos falar rapidamente deles, Vamos começar pelo mandado de segurança, que tem como palavra mágica, como palavra principal, direito líquido e certo. Beleza. O direito líquido e certo é aquele direito que não precisa de ampliar as provas, não precisa de dilação probatória, que é o termo que vai cair na sua prova. Ou seja, dilatar as provas é aquele que pode ser provado de plano, de pronto, sem a necessidade da dilação probatória. Ou seja, apresenta lá o juiz aqueles fundamentos, aquele direito líquido e certo, e o juiz, ao ler, vai falar: realmente, o seu direito é líquido, é certo, já me dá o amparo jurídico para te garantir o teu exercício. Beleza. O mandado de injunção tem como palavra mágica falta de norma regulamentadora. Então você tem um direito amparado constitucional que depende de uma norma regulamentadora, e essa norma ainda não existe, o Congresso está omisso com relação a isso. Habeas corpus, para garantir a liberdade de locomoção. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção. Essa ilegalidade ou abuso de poder tem que ser de agente público. O habeas corpus ele pode ser preventivo, também conhecido como salvo-conduto, na hipótese que alguém está ameaçado de sofrer. está na iminência de sofrer uma violação na sua
liberdade de locomoção. Quando a pessoa já está sofrendo a violação, ou seja, ela já está privada da liberdade, o habeas corpus é o repressivo, o libertário. Beleza, vamos adiante. A habeas data pode ser de duas formas, aplicação, para o conhecimento de informações da pessoa do impetrante, ou seja, tem que ser aquele que quer conhecer a informação dele mesmo, ou para alterar, para corrigir, né, para retificar os dados que constam no banco de dados de pessoa pública, né, entidade governamental ou de caráter público. E aí eu abro um parêntese, SPC e Serasa são entidades privadas de caráter público, então cabe a habeas data para garantir esse direito amparado pelo habeas data contra o SPC ou o Serasa, beleza? E a ação popular, que o texto fala, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, à entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Beleza. Aí eu te pergunto, quem é o cidadão? Porque qualquer cidadão é parte legítima. E isso pode cair na sua prova. E aí, cidadão é quem tem título de eleitor. Mas tem alguns autores que vocês que estão estudando vão ler, e eu abro um parênteses e peço a sua atenção, e isso está errado, que vai dizer que é quem vota e pode ser votado. Está errado. Não é a melhor resposta. Por quê? Não sou eu ou mesmo que estou falando, não. Está lá no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 4717, que fala a Lei de Ação Popular. E o que ela diz? A prova da cidadania para ingresso em juízo de ação popular é com título de eleitor. E aí, olha só, o sujeito, por exemplo, quem tem 16 anos tem título de eleitor? Pode ter? Pode. Ele pode votar, mas pode ser votado? Não pode. Então, cuidado, gente. Não é a melhor resposta. Com todo o respeito que merecem os doutrinadores e muitos renomados estão escrevendo, ensinando errado. A lei diz expressamente, a cidadania, ou seja, o cidadão é o que tem título de eleitor. Não é o que pode ser votado e pode votar. Beleza. E aí eu abro um parênteses também. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. É mentira. É mentira. Ô, Mena, mas está escrito na Constituição Federal, é mentira pelo seguinte, não basta eu ter um título de eleitor para eu ingressar como autor da ação popular. Tem que ter uma coisa chamada capacidade postulatória. Tem que ser advogado inscrito na OAB. Ou então, contratar um advogado, ou então procurar o amparo da Defensoria Pública. Se você, cidadão, fizer uma petição inicial e der entrada em juízo propondo uma ação popular, vai ser recusado, a tua petição inicial vai ser recusada, vai ser indeferida por falta de capacidade postulatória. Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor, é mentira. Porque se você não for advogado inscrito no OAB, você não pode, sozinho, impetrar ação popular. Beleza, vamos agora para o controle legislativo. Pode ser exercido pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, ou em conjunto, né? A Câmara e o Senado, ou pelas comissões parlamentares de inquérito, além do auxílio também do Tribunal de Contas, dentre outras formas. Eu vou abrir um parênteses aqui do Tribunal de Contas, em que pese o nome ser tribunal, e a palavra tribunal nos remete ao poder judiciário, o Tribunal de Contas não é órgão do Judiciário. O Tribunal de Contas está subordinado, está vinculado ao Poder Legislativo. Beleza, vamos adiante. Lá no artigo 50 da Constituição Federal, fala, a Câmara dos Deputados ou o Senado e o Senado, ou qualquer das comissões, podem convocar ministros de Estado ou qualquer titulares
de órgão diretamente subordinado ao presidente, para prestar pessoalmente informações de assunto que tem que ser previamente determinado, importando crime de responsabilidade, o não comparecimento, a ausência sem a justificação adequada. Não para aí. O controle legislativo também tem amparo no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, que fala das comissões parlamentares de inquérito. Eu vou abrir um parênteses aqui. Você que vai fazer prova agora, preste atenção, valoriza isso aqui. Sabe por quê? Tá na moda. É CPI da fake news, é CPI de não sei o que lá, é uma enxurrada de CPI. Vamos esquecer aqui o lado ideológico, se é de direita, se é de esquerda. O fato é, hoje tudo é CPI. E então CPI tá na moda. O maligno, o examinador que está em casa agora pensando em como ele vai te ferrar na tua prova, ele é maligno, o CPI está na moda. Vamos perguntar aos candidatos se eles sabem o que é CPI, como funciona a CPI, o que pode fazer a CPI. Então não ignore isso. Beleza. As comissões parlamentares de inquérito poderão, a Câmara isolada, o Senado isolado ou em conjunto a comissão mista, mediante o requerimento, e aí tem número, 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado, não pode ser a determinar, vamos ver o que aparece, não pode, tem que ter um foco, tem que ter um fato determinado, e por prazo certo, não pode se estender ad eterno. Sendo as conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou penal dos infratores, se houver. Pergunta: quais os poderes de investigação da autoridade judicial? Na CPI, né? A CPI, quais são os poderes que ela tem, que a Constituição fala que são próprios das autoridades judiciais? Isso é questão de prova. Quebra do sigilo fiscal? Pode. Quebra do sigilo bancário? Pode, movimentação bancária. Quebra do sigilo de dados do telefone. Interceptação telefônica? Não pode. Então, por exemplo, a CPI pode determinar que a operadora de telefonia determine para quem ele ligou, quando ele ligou, quais as chamadas que ele recebeu, de quem ele recebeu a chamada, ou seja, os dados das comunicações. Agora, a interceptação, que é você escutar a conversa, que é você saber o conteúdo da conversa, nós vamos ver agora o que ela não pode, e isso cai na sua prova. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito não pode interceptação telefônica. Ela pode apenas os registros dos telefones pretéritos, ou seja, para quem ele ligou ou de quem ele recebeu. Não pode busca e apreensão domiciliar. Não pode decretar mandado de prisão. Não pode aplicar pena. Quem pensa que aquela que a gente vê na televisão, os caras cheios de autoridade, vai aplicar pena? Não vai. Quem vai aplicar pena é juiz, se houver provocação pelo Ministério Público. Medida securatória. Está lá no Código de Processo Penal, 125 e seguinte, que são os sequestros, o arresto e a hipoteca legal. Então, guarde isso. Não pode determinar a Comissão Parlamentar de Inquérito essas situações aqui. Passamos agora para a última hipótese, que é o controle legislativo. Está lá no artigo 71 da Constituição Federal. O controle externo será a cargo do Congresso, continuando no Legislativo, né? Perdão, gente. A cargo do Congresso, que é a Câmara e o Senado, será exercido com o Tribunal de Contas. E aí, lembra que nós falamos, né? O Tribunal de Contas, ele não é órgão do Poder Judiciário, ele está vinculado ao Poder Legislativo. Beleza, lá no 75 da Constituição fala assim: as normas estabelecidas são aplicam o que couber, a organização, composição, Tribunal de Contas. Tem o Tribunal de Contas da União, tem o Tribunal de Contas dos Estados,
tem o Tribunal de Contas do Distrito Federal, tem o Conselho de Contas dos municípios. Então, nós temos 4 possibilidades de ter Tribunal de Contas, ou seja, de ter controle legislativo da administração pública. Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas do Distrito Federal e o Tribunal de Contas dos municípios. Beleza, galera? Olha, o meu YouTube é prof.omena, o meu Instagram é @prof.omena. Se inscreva lá no meu YouTube, acompanhe os vídeos, valorize, porque pode ter certeza, vai ser importante na sua prova, vai ser importante no seu aprendizado. Eu te espero no próximo vídeo. Bons estudos, sucesso!